Da Paraíba, a gente segue para o Amazonas. O risco de danos irreversíveis ao meio ambiente fez a Justiça impedir a construção de um porto no estado. Nesse caso, o esforço é para evitar a destruição de uma paisagem única, formada pelo encontro de dois dos mais importantes rios do país. De perto, o fenômeno impressiona pela nitidez. Do alto, pela extensão. Por mais de 10 quilômetros, os rios Negro e Solimões correm lado a lado, sem se misturar. Uma série de reações químicas explica essa separação, responsável pelo maior encontro de águas do mundo. Estamos diante de um dos mais importantes patrimônios naturais de Manaus. Essa fronteira se forma por causa das diferenças entre os dois rios, e elas são muitas. Enquanto no Rio Negro a velocidade da correnteza é de 2 km por hora, no Solimões ela chega a 6 km por hora. Desse lado, a temperatura média da água é de 22 graus. Já do lado de cá, ela passa dos 28 graus. O seu pH é muito pesado e a sua formação geológica é também marcado por pedras, em muitas pedras. Já o Solimões não, o seu pH é absolutamente diferente, é menos ácido do que o do Rio Negro. O rio de águas escuras nasce na Venezuela, o de águas barrentas na Cordilheira dos Andes, no Peru. Quando se juntam, formam o Amazonas, o maior rio do mundo. Um ecossistema único que exige tratamento especial. Mas a região que abrange o encontro das águas está envolvida numa polêmica que só será resolvida na justiça. O impasse começou quando uma empresa anunciou que construiria um porto nesta área, a pouco mais de 1 quilômetro da linha que divide os rios. A reação foi imediata. O encontro das águas é o berçário do rio Amazonas no Brasil. E esse empreendimento, chamado o Terminal Porto das Lajes, se dá no frontal do encontro das águas. Por isso, o nosso risco de grave ameaça a esse patrimônio e ao todo o ecossistema que nele encerra. A primeira providência dos ambientalistas foi bater à porta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eles conseguiram o que queriam. O IPHAN declarou a confluência dos rios Patrimônio Cultural Brasileiro. A medida ainda é provisória, mas já proíbe qualquer intervenção que descaracterize o local. O tombamento ele não coíbe ações, digamos, humanas, né, nessa área de influência, mas simplesmente ele procura avaliar, né, quer dizer, possíveis impactos que possam existir sobre esse bem, não é, tombado. Mas o próprio estado do Amazonas quer anular o tombamento e, para isso, entrou com um processo na Justiça Federal. A alegação é que o procedimento foi feito às pressas, sem a publicidade necessária e nem a realização de consultas públicas. Os ambientalistas rebatem as acusações. O estado do Amazonas questiona porque o interesse dele é o porto. Ele vai questionar sempre a área, ele vai questionar tudo, porque o interesse deles e a responsabilidade do governo do estado não é com a população ribeirinha, são com as empresas. Quem defende o empreendimento diz que para se desenvolver, o estado precisa de um novo porto. O polo industrial de Manaus cresce em média 15% ao ano e os dois terminais em funcionamento estão superlotados. Mal dão conta de 60% da demanda. A Zona Franca de Manaus seria uma das mais beneficiadas com a construção. O comércio gera mais de 800 mil empregos e é a principal fonte de renda do estado. O setor aposta no aumento da produção para continuar crescendo. Nós precisamos urgentemente de um novo porto para permitir a celeridade necessária para que as empresas do polo industrial continuem tendo competitividade para atender a demanda que a nossa economia está gerando. E justamente a área que os ambientalistas lutam para proteger foi considerada ideal para a construção do empreendimento. Naquele ponto próximo ao encontro das águas,
O calado do rio permite a atracação e navegação de navios de grande porte durante o ano todo, mesmo na vazante. Tirando isso, tem a questão da proximidade desse porto às indústrias instaladas no polo industrial, que vai tirar todo o trânsito de carros pesados do centro da cidade e vai diminuir o tempo dessa carga ser liberada e chegar ao seu destino, que são as empresas. Apesar dos protestos, o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas deu aval ao projeto do novo porto. A magnitude do impacto é que é levado em conta no licenciamento. E nesse caso? Nesse caso, o corpo técnico do IPAAM analisou todo o projeto, o modelo construtivo, os danos ambientais e considerou que o projeto atende os requisitos estabelecidos pelo órgão ambiental. Nós, evidentemente, tínhamos o subsídio para poder pedir a licença de instalação do empreendimento. A empresa está disposta a investir pesado na construção. 200 milhões de reais é o valor estimado. Se sair do papel, o terminal deve ocupar 597 mil metros quadrados desse espaço e ter capacidade para receber, ao mesmo tempo, 2 embarcações de grande porte. Sabemos que a chegada de um navio aqui com 218 metros e outros desse porte também, os canoeiros não vão mais passar aqui, né? Que peixe vai ficar aqui ao redor dos barcos? Nenhum. O principal receio dessa comunidade é que o porto represente o fim do Lago do Aleixo. Todos os anos, ele fica assim na época da seca, mas se enche de vida com a chegada da chuva. Em primeiro lugar, vão acabar com o lago, porque eles vão fazer na boca do Lago do Aleixo, que fica no início do fenômeno Encontro das Águas. Eles construindo isso lá, acabou com o lago de vez. E acabando com o lago, vai acabar com o meio de vida de muita gente aqui. Aqui é local de pesca. Então, colocar um porto imenso aqui, tenho certeza. Então, a riqueza desta área não está só na sua beleza, né? Mas em toda a vida, né, desses comunitários que estão aqui, toda a história desse povo que está aqui. Nós não podemos naufragar essa história, afundar e esconder atrás de um porto. Os moradores também temem que o porto traga poluição e afete o turismo. Nós vamos ver o quê? Container, água cheia de óleo, pássaros morrendo. Será que isso atrai turismo? Então é isso que vai afetar. Ninguém vem aqui para ver a natureza morta, vem para ver a natureza viva. E o que eles vão fazer aí vai matar o que resta, né, de vivo, de bonito. Mas o presidente do Instituto Ambiental alega que essa preocupação não tem fundamento. Todo o abastecimento do Estado se dá através de uma navegação que passa sobre esse encontro das águas. São os navios petroleiros, os navios que transportam o gás de Urucu. O encontro das águas nunca vai deixar de existir. Pelo trânsito de navios e embarcações ali, isso já acontece regularmente. Na primeira instância da Justiça, quem venceu a disputa foi o estado do Amazonas. Mas o IPAAM recorreu e conseguiu reverter a decisão. A determinação vale até a conclusão de todos os procedimentos necessários para que o bem seja definitivamente declarado Patrimônio Cultural Brasileiro. Se o encontro das águas for mesmo tombado, somente o IPAAM poderá decidir o que é melhor para a cidade. Nós todos temos que buscar o ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação ambiental. Acredito que preservar isso aqui, não só para as populações atuais, mas para as populações que estão vindo aí, para os meus filhos e para os meus netos, é nossa responsabilidade. Temos que fazer esse tombamento, sim.